Se o Senhor ouviu, o Senhor já respondeu. Se o Senhor ouviu, o Senhor já respondeu. Por isso celebra, celebra pela tua resposta, celebra pelo teu testemunho, celebra pelo teu milagre, celebra Jesus, celebra Jesus. Aleluia. Se o Senhor ouviu, o Senhor já respondeu. Em breve, eu e você estaremos aqui a testemunhar. Eu disse, em breve eu e você estaremos aqui a testemunhar. Em breve eu e você estaremos aqui a testemunhar. Em breve eu e você estaremos aqui a testemunhar. Aleluia! Aleluia! Alguém celebra o Rei da Glória mais uma vez? Glória a Jesus, amém? Glória a Jesus. Tome seu assento no nome de Jesus. Deixa eu ministrar bem breve. Vamos orar e vamos encerrar, amém? Nós começamos domingo às 23, se posso assim dizer, o nosso trabalho de jejum. E Deus está e continuará a fazer graça em nossas vidas no nome de Jesus. Aleluia. Veja, esse jejum, ele é, aliás, uma junção de vários elementos sacrificiais, amém? Nós não estamos só a sacrificar, jejuando. Existem, e cada um de nós sabe, existem várias coisas que nós estamos a sacrificar junto com esse jejum. Deus sempre respondeu a sacrifícios. E com certeza que esse sacrifício será mais um que o Senhor responderá no nome de Jesus. Alguém acredita nisso? Amém. Alguém me dá um amém bem forte? Amém. Aleluia. No dia de ontem eu trouxe um pouco mais dessa concepção de altares, porque eu acredito que para algumas pessoas é a primeira vez que participam do jejum com esse tema. Logo, se você não sabe contra o que está a lidar, dificilmente você consegue vencer essa batalha. Então, o conhecimento e a instrução são as chaves para a vitória do cristão. Aleluia. Mesmo que você vá fazer batalha espiritual, é preciso entender as nuances dessa batalha espiritual, porque quando você não sabe contra o que você está a lutar, você não sabe que ferramentas usar para vencer o seu inimigo e o seu adversário, amém? Mas graças a Deus, porque essa não é uma luta que nós estamos a lutar com a força do nosso braço. O Senhor dos Exércitos é quem está a lutar por nós no nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Veja, quando nós falamos de altar, é fundamental que fique claro, igreja, que quando você recorre a um altar, na verdade você não está só a recorrer ao altar, você está sobretudo a recorrer ao quê? Ao Deus que responde àquele altar. Aleluia. Quando você oferece sobre um altar, você não está só a oferecer para o altar, porque na verdade quem retém o sacrifício do altar, quem recebe, quem absorve o sacrifício dado no altar, não é o altar. O altar é a plataforma aonde o sacrifício é feito. Mas o sacrifício feito no altar, ele é direcionado para quem? Para algo ou para alguém. Esse alguém é o Deus que se interage naquele altar. Aleluia. Então, quando você sacrifica num determinado altar, você está a sacrificar ao Deus daquele altar. Quando você oferece num determinado altar, você está a oferecer ao Deus que responde àquele altar, ao Deus pelo qual se interage naquele altar. E quando nós estamos a falar de lutas de altares, nós não estamos a falar de um altar praticamente
a lutar contra outro altar. Quando nós estamos a falar da guerra e da luta dos altares, nós estamos a falar da deidade de cada altar, do Deus de cada altar, da divindade de cada altar, a combater o quê? A divindade do outro altar. E sempre que se trata de lutas de altares, é fundamental entender que há um Deus mais forte do que o outro. E eu não sei se vocês sabiam, eu queria trazer essa revelação. O teu Deus é maior do que qualquer Deus clamado e invocado em qualquer altar. Eu estou a dizer, o teu Deus, o teu Deus, ele é maior do que ouça, ele é maior do que todos os deuses juntos. E é ali onde reside a nossa confiança, de que não importa contra o que eu estou a lutar. Na verdade, não sou eu que estou a lutar, é o Senhor dos Exércitos que está a lutar por mim. É o Senhor dos Exércitos que está a lutar por ti. Logo a tua vitória já é uma realidade no nome de Jesus Cristo. Alguém acredita nisso? Alguém acredita nisso? 1 de Samuel, capítulo de número 5, por favor. 1 de Samuel, capítulo de número 5. Aleluia. Aleluia. Quem já lá está, diga amém. 1 de Samuel, capítulo de número 5. Todo mundo achou? Versículo de número 1, assim a palavra do Senhor. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Aleluia. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a quem? A Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e colocaram no seu lugar. Voltaram a colocá-lo no seu lugar. Versículo 4. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das mãos cortadas sob o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisaram o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu com hemorroidas a Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom nosso Deus. Pelo que enviaram e congregaram assim todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel dará a volta a Gat. Assim a rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até quem? Até ao grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom fizeram o quê? Exclamaram dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara por ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade fazia o quê? Subia até ao céu. Aleluia. Veja aí, uma história muito poderosa. 1 de Samuel, capítulo número 1, a Bíblia começa a falar-nos, por exemplo, do profeta ou do sacerdote Eli,
que era o sumo sacerdote do templo, da casa do Senhor naquela altura, e de como os seus filhos lidavam com a casa do Senhor. A Bíblia fala que deram uma mensagem, uma notícia a Eli, que não era uma notícia boa, amém? E disseram a Eli que Israel tinha ido à batalha, e o que aconteceu? Os filisteus tomaram a arca, os filisteus prenderam a arca, e a Bíblia fala que Eli exclamou na cadeira, dizendo: Israel está em Cabod. Se foi a glória de Israel, caiu sobre a cadeira, partiu o seu pescoço, e ali Eli morreu, amém? Esses filisteus tomaram a arca do Senhor e levaram consigo. Você vai ver que lá à frente Deus feriu Uzá por tocar na arca. Por quê? Porque a arca só podia ser carregada por levitas, sacerdotes, amém? Mas engraçado é que contra os filisteus, inimigos de Deus, Deus permitiu que eles pegassem na arca e até levassem a arca. Uzá tentou impedir que a arca caísse e morreu. Os filisteus pegaram na arca, viajaram com a arca, e enquanto viajavam, ninguém morreu. Por quê? Porque Deus tinha um plano maior. Deus tinha um plano maior. O plano de Deus era envergonhar o Deus dos filisteus. Você não está a perceber. O que está acontecendo na tua vida, eu quero que você entenda. Deus só permitiu que firam tanto a tua vida, toquem tanto nas tuas finanças, tantas portas se fechem, porque Deus tem um plano maior. 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 Acabar de uma vez por todas com a força do inimigo na tua vida. Ou eu posso ouvir um amém mais alto? A Bíblia fala que esses homens levaram a arca. E o que é que eles fizeram? O pior erro da história da vida deles. Colocaram a arca diante de Dagon. Eu disse no princípio que todo altar, veja, que a força do altar não está no altar. A força do altar está no Deus que se invoca naquele altar. Você vai ver, se você for para o livro de Êxodo, inclusive no livro de Levítico, que quando Deus orientou que se construísse o tabernáculo, a arca tinha um lugar específico para ficar. E a arca ficava, já sei, no Santo dos Santos, junto exatamente do quê? Do altar. E a arca para o povo de Israel não era só a arca. Na verdade, a arca para o povo de Israel era o quê? Deus. A arca para Israel não era só a arca. A arca para Israel era Deus. Por isso é que Deus orientou a Moisés que no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, ao lado do altar, aonde o sacrifício é feito, a arca vai estar aí por lado. Por quê? Para dizer assim: Moisés, o sacrifício que está sendo feito nesse altar está sendo feito para mim, como ninguém. Veja, se você for entrar para qualquer lugar, casa de quimbandaria, você não vai entrar no nome de Jesus. Casa de bruxaria, casa de queimandaria e algumas seitas religiosas, você vai ver que junto do altar deles, no lugar do culto, do sacrifício, do ritual, tem o quê? A imagem do Deus deles. Deus tinha dito a Moisés que eles não podiam fazer. Primeiro Deus disse a Moisés que ninguém vê a Deus e vive. Logo, não tinha como Moisés fazer a imagem de Deus e colocar junto do altar. A segunda coisa, Deus tinha proibido a Moisés que se fizessem imagens de reprodução à semelhança do que há no céu e do que há aqui na terra. Logo, Deus não podia se dar a Moisés para Moisés fazer uma estátua ao rosto de Deus e colocar ao pé da arca, dizendo assim: esse é o Deus, ou melhor, ao pé do altar, dizendo: nós sacrificamos nesse altar a esse Deus. Mas Deus disse: como
E Deus interage conosco na dimensão daquilo que nós acreditamos. Como vocês são bebês e ainda estão na dimensão do material, precisamos de um guardanapo, precisamos de uma vassoura, de um sabonete, alguma coisa para nos provar que Deus está conosco. Então Deus disse, não tem problema, a arca sou eu. Então quando eles sacrificavam naquele altar, eles estavam a sacrificar para a arca. Porque a arca estava junto do altar, no Santo dos Santos. É por isso que Davi sentiu segurança algumas vezes de mandar os soldados para a guerra e dizer, eu sou a estrela de Israel, eu não vou, mas vai alguém maior do que eu convosco, que é a arca de Deus, que representa a presença de Deus, e essa presença vos garantirá a vitória. Os filisteus acharam que seria um bom negócio trazer consigo a arca que representava Deus. O que eles não sabiam era o que se sacrificava naquele altar, estava a se sacrificar, se partimos do princípio que a arca é a presença de Deus, e se a minha presença, veja, presença significa que eu estou num lugar. Amém? A minha presença nesse momento, pensei que vocês iam perceber essa revelação. Não, nesse momento a minha presença está onde? Está aqui. Não, ninguém pode dizer que eu estou no gabinete. Ninguém pode dizer que eu estou na minha casa. Mesmo que lá tenha a minha foto, minha sombra. Não, a minha presença não está lá. A minha presença está aqui. A minha presença está aqui. Deus estava a dizer, a arca é a minha presença. Então, se é a minha presença, onde a arca está, eu estou. Ouça o que Deus estava a dizer a Moisés, a arca sou eu. Agora veja, Maruze Kabaladia Daga. Eles acharam boa ideia levar a presença de Deus diante do Deus deles. O que eles não sabiam é que todo altar tem um Deus. Todo altar tem um Deus. E aquilo que eles estavam a levar era o Deus que respondia ao altar do povo de Israel. Mas eu tenho mais uma revelação para dizer. Aquele Deus que respondia ao altar do povo de Israel é o mesmo Deus que você está a clamar e a suplicar nessa noite. É o mesmo Deus que você está a buscar nesses 7 dias. É o mesmo Deus que você está a invocar dia e noite. Eles, veja, para os filisteus a arca era só a arca, mas para o povo de Israel a arca era Deus. Tem pessoas que estão a te ver a jejuar, até o capeta, até os bruxos, que estão a receber, estão a dizer, já fizeram outros jejuns? Esse é só mais um jejum. Para muitos, esse só é mais um jejum. Mas para ti, esse vai ser o jejum que vai acabar com a pobreza, que vai acabar com a doença, que vai abrir portas incomuns. Para muitos, esse é só mais um jejum. Mas para ti, esse é o jejum da virada da tua história, da virada da tua história, da virada da tua... Para muitos esse é só mais um jejum, mas para ti esse é o jejum do impulso, esse é o jejum do impacto, esse é o jejum da resposta, esse é o jejum da solução. Todo altar tem um Deus. Eles pegaram o Deus do altar de Abraão, o Deus do altar do Isaac, o Deus do altar de Jacó e colocaram o quê? Diante do Deus deles. Aonde? No santuário de Dagon. E no santuário de Dagon, eu quero que você entenda a igreja, era o local em que se faziam o quê? God is so powerful. Deus é tão poderoso que entrou pela mão deles no santuário deles, aonde estava o altar deles, aonde estava o Deus deles. E vocês não estão a perceber o que eu estou a pregar. Veja, a destruição. Tem vezes que Deus quer destruir pessoas, Ele permite que essas pessoas te toquem. Não, tem vezes que Deus quer destruir pessoas, Ele permite. Vou dar um exemplo, Sansão. No final da história de Sansão, você vai ver que a Bíblia fala que o propósito de Deus se cumpriu por meio da vida de Sansão. Quer dizer que Deus permitiu que tirassem os olhos de Sansão, que prendessem Sansão, que tornassem Sansão vergonha pública. Enquanto os filisteus estavam a rir, olha o herói deles, olha o campeão deles, Deus estava a dizer, Sansão, é no momento exato, você está aonde eu queria que vocês estivessem. Ouça, quando é que Sansão ia conseguir encontrar os generais filisteus?
Quando é que Sansão ia conseguir encontrar o rei dos filisteus, os príncipes dos filisteus, os empresários dos filisteus? Mas naquele lugar, todos que governavam estavam ali para ver filisteu. Deus disse: esse é o meu programa. O meu programa é matá-los todos. O meu programa é acabar com eles todos. Sansão, eles estão a pensar que te trouxeram aqui para você ser vergonha. Não, não, não. Eu permiti que eles te tocassem para eles virem para aqui te assistir e para eles serem vergonha. Ah, duas pessoas perceberam. Eu estou a dizer, Deus permitiu que algumas pessoas te tocassem para serem arruinadas, para serem humilhadas, para serem envergonhadas, para o Deus deles ser quebrado ao meio. Ou alguém diga: Deus tem um plano. Ou alguém diga: Deus tem um plano. Alguém diga: Deus tem um. Eles acharam que levar a arca, vou falar assim, eles acharam que levar Deus no santuário do Deus deles era boa coisa. Eles estão a achar Satanás e os seus demônios, os colegas que te perseguem, os bruxos, os feiticeiros, as pessoas que levantam calúnia, eles estão a pensar que te tocar vai fazer eles sair ilesos. Não, não, Deus está dizendo: ninguém toca na menina dos meus olhos. Ninguém toca na menina dos meus olhos. Ela é a minha protegida. Você é a menina. Não, ninguém toca na menina dos olhos de Deus e vive uma vida normal. Não, não, não. Ninguém faz um pacto, um bruxedo. Ninguém persegue a tua vida, a tua casa. Ninguém monta armadilhas contra ti, contra os teus e pensa que vai sair ileso e não vai dar nada. Eu quero profetizar: o Deus que partiu Dagom ao meio visita o arraial dos teus adversários. Visita o arraial do bruxo, do feiticeiro, aonde está o altar satânico, e seja quebrado e partido ao meio, em nome de Jesus. Ou alguém diga: Deus tem um plano. Deus tem um plano. Quer dizer, Dagom morreu por tocar. Nem levou, tocou. Aqueles homens levaram. Ah, eu imagino a vaidade deles. Olha o Deus deles conosco. Olha, nós a transportar o Deus dele. Eu imagino nesse momento Satanás, demônios, bruxos, altares, espíritos familiares que arruinaram com teu pai, que arruinaram com a tua mãe, que arruinaram com teus vizinhos, que arruinaram com os teus tios, a dizerem: esse é o nosso próximo, esse é o nosso próximo, sem eles saberem que a vitória Deus guardou para se manifestar por meio da tua vida. Oh, sem eles saberem que a destruição deles no livro de Deus estava escrito: vai ser por meio do meu filho Y que o altar da família vai cair. Vai ser por meio da minha filha X que o altar da família vai cair. Vai ser por meio do meu filho X que eu vou mudar a história da família, que eu vou mudar o nome da família. Vocês lembram de Raabe? Imagina Raabe, prostituta. Todo mundo vai falar: essa não tem era nem beira, vai acabar mal, não vai ter história. Olha o que ela faz, olha como ela vive. Sem elas saberem, sem as pessoas saberem que nos livros de Deus estava escrito que da genealogia de Raabe viria o quê? A descendência de Jesus. Os espíritos podem estar a celebrar: conseguimos o pai dele, conseguimos a mãe, conseguimos os tios. É um jovito, é uma jovita, é um meninito. Quem disse que nós não vamos conseguir? Sem eles saberem que nos livros das memórias, que nos livros dos registros de Deus está escrito que a história da tua família vai conhecer mudança por meio da tua vida. Ouça, alguém está a bater palmas e a dizer assim: os espíritos estão a dizer assim: nós arruinamos a família toda. Mas eles não sabem que Deus está a dizer assim: você vai arruinar o espírito que arruinou a família toda. Você vai destruir o espírito que destrui a família toda. E a coisa mais bonita, quando eu falo você, não é propriamente você, é você por meio do teu Deus, é você por meio da tua oração, você por meio do teu jejum, você por meio da tua súplica. Ouça, nós vamos orar nessa noite, e a nossa oração vai ser: Senhor, aonde está o altar da minha família, o altar da família do meu pai, o altar da família da minha mãe? Aonde está a causa
do álcool na minha família, a causa das drogas, a causa da pobreza, a causa da prostituição. Aonde está esse espírito que traz isso na minha casa, na minha família? Esse espírito que não deixa ninguém na minha família se erguer, que não deixa nenhuma estrela na minha família brilhar, que não deixa ninguém na minha família romper. Meu pai, como chegaste e criaste um projeto para chegar até o altar de Dagon, chega lá com a tua presença, e assim como Dagon foi partido ao meio, esse altar seja partido ao meio, assim como Dagon. Ouça, diz que de manhã foram chamar os sacerdotes. Os sacerdotes não quiseram entrar no limiar, no limite, nos termos de Dagon. Agora começaram a se empurrar a bola. Eu profetizo no nome de Jesus. Depois desses 7 dias, vai surgir temor do teu Deus no campo dos teus adversários. Vai surgir temor do teu Deus no campo dos teus inimigos. Vai surgir temor do teu Deus no campo dos adversários da tua casa, dos adversários da tua família. Eles vão ter temor do teu Deus, porque eles vão ser visitados pelo teu Deus. A Bíblia está dizendo, versículo 7 diz que até hoje ninguém entra lá, ninguém pisa lá. Eles falaram o quê? Aqui onde Dagon foi partido ao meio, é melhor arranjar. Os sacerdotes começaram a fugir. É melhor arranjar um lugar para colocar essa arca. Eles estavam a dizer, ele não brinca com esse Deus. O Deus de Israel, a arca do Deus de Israel. Levaram para um lugar, eles começaram a fugir. Vocês trouxeram aqui esse Deus para nos matar. Quer dizer que Deus mata. Mas você é muito amoroso. Você não gosta dessa parte. Eu vou tratar essa parte sozinho. Você, como não gosta, não ora isso. Quer dizer que Deus mata. Porque eles trouxeram para nós a arca desse Deus para nos matar. A Bíblia diz que todos os homens tiveram hemorroidas. Todos. E a Bíblia diz, os que não morreram de hemorroidas, as hemorroidas que tiveram, trouxe para eles tanto sofrimento, era tanto grito, que até no céu se ouvia o grito. Significa que Jesus Christ, que a vingança de Deus foi tão grande, que até mortes houve. Sem ninguém falar absolutamente o quê? Nada. Ninguém estava a orar, Deus vingou. Ninguém estava a jejuar, Deus vingou. Ninguém estava a sacrificar, Deus vingou. E você que está a orar, e você que está a jejuar, e você que está a clamar, e você que está a sacrificar, será que Deus não vai fazer vingança por ti? Deus está a dizer, ei, não façam nada, minha é a vingança, minha é a justiça. Porque você vai ver nos versículos a seguir, o povo está lá com Samuel a idolatrar, a pecar. Samuel a lhes repreender. Aqui atrás, ou melhor, 20 anos depois, aqui atrás, Deus, sem ninguém orar, sem ninguém reclamar, porque a Bíblia diz que a arca ainda ficou fora da cidade 20 anos. Só quando Davi subiu ao trono é que perguntou, aonde está a arca do Senhor? E fizeram o quê? Diligências para trazer. Onde é que a arca estava? A arca estava no arraial dos filisteus. Por quê? Porque essa história vem logo da sequência da perda da batalha de Israel. Ou seja, Deus estava a dizer ao povo filisteu, vocês acham que o meu povo vai perder uma batalha e eu não vou fazer nada? Eu estou a falar para alguém. Deus nessa noite vai dizer, calma, vocês acham que o meu filho vai perder negócios pelo que você fez e eu não vou fazer nada? Que a minha filha vai perder o casamento e eu não vou fazer nada? Que o meu filho vai perder viagens e eu não vou fazer nada? Que os meus filhos vão perder emprego por causa da bruxaria, da feitiçaria, por causa de um espírito mau, e eu, Senhor, não vou fazer? Irmãos, vai ler a Bíblia. Ninguém orou por vingança. Ninguém. Deus estava a dizer, minha é. O povo estava lá, nem sabia que no termo dos filisteus, Deus estava a fazer razia. Ninguém estava a sacrificar. Agora imagina eu e você, que estamos a colocar a pele no jogo. Deus não vai entrar lá, no altar das trevas, na casa da bruxaria,
lá no altar familiar, lá onde está o espírito que segue geração em geração para reproduzir os mesmos resultados. Se eles não oraram, beneficiaram da vingança de Deus. E eu e você que estamos a orar. Nessa noite. Não, nós não estamos a falar amanhã, nós estamos a falar nessa noite. Nós estamos a falar nessa noite. Deus vai se levantar e fazer vingança por ti. Deus vai se levantar e trazer justiça para ti. Deus vai se levantar e restabelecer a tua honra. Alguém me dá um amém se acredita nisso. Coloque-se em pé, vamos orar. Vamos orar. A arca era Deus. O que é que Deus estava a ensinar? Que não se brinca com Ele. Não se brinca com teu Deus. Não se brinca com teu Deus. E Deus, Ele é o garante da nossa vitória. Deus, a Bíblia fala que o que te guarda, o guarda de Israel, não dorme nem tosqueneja. Deus é o garante da nossa proteção. Irmãos, eu quero que vocês orem feito loucos. Eu quero que vocês orem feito loucos. Eu não quero que você brinque. Eu quero que você leve isso a sério. Você vai orar. Todos nós estamos aqui, eu particularmente. Sempre que começo trabalhos dessa natureza, eu tento sempre fazer reflexão. E você tem que fazer, como é que está a minha casa? Como é que está a minha família? Como é que estão os meus irmãos? Como é que estão os meus filhos? Eu vou falar hoje sobre espíritos familiares na live às 23 horas. Se calhar não. Você deve assistir. Amém? Eu vou falar sobre isso mais tarde. Como é que está a minha casa? Como é que está a minha família? Há sempre uma força de um espírito que de forma consciente ou de forma inconsciente foi acionada. Os nossos pais, avós, bisavós, trisavós, muitos deles instruídos e eles inocentes, participaram de atos que as mães, que os avós, os bisavós também lhes levavam. E também deram a parte deles. Filha, esse é o vinho que você tem que levar. Quando nós começamos a pular, você pula também. Quando nós despejar, você também despeja. A mãe, a avó, não sabia o que estava a fazer. Mas o Espírito sabia o que estavam a fazer para ele. Vocês não estão a perceber. Acho que vocês essa noite não vieram aqui na igreja. A minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, a tua mãe, a tua avó, a tua bisavó, que às vezes foi lá porque também a mãe dele, ou a avó dele, ou a bisavó dela lhe mandou. Poderia não saber o que aquilo estava a fazer, mas o espírito que recebeu a oferenda sabia o que estava a lhe dar. E recebeu bem. Lá minha mãe, tua avó, tua bisavó, 14, 15 anos saiu daquele ato, cresceu, não sabe de nada, está a viver a vida, mas não está a entender por que eu não estou a conseguir gerar, ou por que todos os meus filhos são bêbados, por que todos os meus filhos não estão a dar certo. Mas os filhos da minha mãe deram certo, os filhos da minha irmã Joaquina estão a dar certo, mas os meus, mesmo os piores, os que não crescem. Às vezes naquele dia que eles falaram, pula, despeja depois o vinho aqui, falaram, olha, esse vinho representa a tua força, representa a prosperidade dos teus. Eu estou a falar coisas sérias, isso faz-se. Eu se calhar vou ter um culto que eu vou só chamar as mais velhas para virem explicar alguns rituais de trocas espirituais que são feitos. Porque eu não sei se, porque eu sou jovem, eu não falo, mas o pastor anda a tirar essas coisas aonde? Isso faz-se. Tem pessoas que venderam a maternidade dos filhos para serem ricos. Eles vão ter filhos, mas os meus filhos não vão ter filhos. Outros venderam a própria maternidade deles. Não importa se eu não vou gerar filhos, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ser bem sucedido. Outros venderam a graça dos irmãos, dos tios, dos sobrinhos. É só você comer daquela comida, seca. Eu contei-vos recentemente de um senhor que também já faleceu. Toda a família morreu. No leito da morte dele, confessou. Mais de 8 irmãos. Matou todos. Na bruxaria, matou todos. Matou para ter dinheiro, para dar certo, para ter prosperidade. Isso faz. O filme da Monique, já não vê mais esses filmes. Na Monique fizeram o quê? Também artimanhas. Irmãos, em África isso é a coisa mais comum. Na nossa geração talvez isso esteja um pouco
camuflada, mas antigamente isso era coisa mais comum. O problema, então pastor, se hoje não estão a fazer, qual é o problema? O problema é o que a bisavó e o avô fez. E a Bíblia diz o quê? Que Deus visita o quê? A iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Até que alguém se levante para quebrar a força desse espírito. Esse espírito vai passar para os filhos, para os netos, para os primos. Ele vai sempre de estação em estação a se levantar para reclamar. Por isso que você vê, famílias, só uma pessoa aí que a estrela brilhou. Mas ninguém está dando certo. Isso não é de hoje, é já de gerações. Não, não estudou. Tanta gente que não estudou que está dando certo. E às vezes você vê a pessoa batalhadora, já tentou vender tudo, só faltou ir buscar areia da lua e vir vender na terra. Já tentou vender tudo, mas tudo que vende nada funciona. Mas tem alguém que chega aqui, apanha mesmo só um plástico, embrulha, fez milhões. Irmãos, não vamos brincar com a vida. Não vamos brincar com a vida. Não vamos levar a vida muito sutil. É preciso ter um altar. Meu pai fala que não existem homens grandes em Deus que não fizeram grandes sacrifícios. Por isso é que Deus, antes de começarmos o jejum, nos orientou para fazer o quê? Sacrifícios. Leia. Segunda, terça, lemos, domingo lemos. Todo mundo que Deus mandou quebrar um altar, o que é que eles tiveram que trazer? Sacrifício. Não se quebra altar sem sacrifício. Gideão, vais quebrar o altar de Baal, mas oi, vai buscar o boi do teu pai, traz aqui. Samuel, não, aquele cara aí, do fogo, peguei. Elias, vamos repor a ordem aqui, vamos ver quem é Deus, mas Elias não vai ser de qualquer forma, novilhos. Ele deu novilhos aos profetas de Baal, novilhos para ele. Mataram, colocaram no altar. Não se quebra altar sem sacrifício. Não se lida com espiritualidade, com espíritos, com maldições familiares, com maldições hereditárias sem sacrifício. Não, é preciso colocar alguma coisa no altar. Eu vou falar sobre, se calhar amanhã e domingo, vou falar sobre Salomão. Aliás, aquele cara, Abraão. Vou falar sobre Abraão. A graça lhe alcançou. Abraão não fez nada. Deus achou graça dentro dele. Eu vou fazer na vida de Abraão. Mas para ele conseguir o que conseguiu, não foi já graça. Era um homem que constantemente fazia o quê? Sacrifícios. Jó era um homem que constantemente fazia o quê? Sacrifícios. Não, Jó foi rico porque graça. Jó sabia o segredo de lidar com o altar de Deus. Jó era um homem, que não deixava o altar de Deus vazio. O altar de Jó não ficava vazio. É por isso que Satanás nunca conseguiu tocar. Pastor, mas tocou porque Deus permitiu. Satanás só conseguiu tocar em Jó porque Deus autorizou. O altar de Jó falava para Jó. Eu já falei, Deus foi falar com Satanás. Deus sabia de onde é que Satanás estava vindo. Satanás estava a procurar formas de entrar na casa de Jó. Por isso é que Deus lhe perguntou, viste Jó, né? Vi, mas ele só é isso por isso. Satanás estava vindo lá. Mas sempre que Satanás tentava tocar no Jó, um altar falava. Tentava tocar nos filhos, um altar falava. Tentava tocar na riqueza, um altar falava. Era um homem que estava toda hora a envolver-se com o quê? Com o altar. Não, Jó era rico. Não foi sorte, foi altar, foi sacrifício. Para tocar em Jó, Deus é que autorizou. Por quê? Porque eu disse, todo altar tem um Deus. E é uma luta de deuses. Quer dizer, Satanás estava a ver formas de entrar. Deus estava a proteger Jó. Você lembra o que a Bíblia fala? A Bíblia diz que os filhos saíam para ir para a festa. Ele saía para ir para o altar. Eu não quero que os meus filhos vão pecar, não sei o que os meus filhos vão fazer. Sacrifício pelos meus filhos. Os filhos saíam para ir almoçar. Ele saía para ir sacrificar. Os filhos saíam para ir para a desbunda. Ele saía para ir sacrificar. Um homem que tinha o quê? Vida de altar. Você quer ser grande? Então você tem que aprender a lidar com o quê? Com altar. Não há ninguém que vai chegar em altos realmos sem um altar a falar por ele. Em África, pior. Aqui tem pessoas que estão a usar tecnologia africana de uma forma assustadora. E já tem jovens de 20 e poucos anos. Alguém, não sei se eu estava com a pastora, alguém contou-nos que uma moça foi para a casa de uma menina trançar, ou algo do gênero, uma menina de 22, 23 anos.
Um apartamento lindo de invejar. Menininha. A moça lá fazer o trabalho, pensou, cara, 20 e poucos anos, 22, deve ser na casa de quem? Dos pais. A moça lhe falou, ei, e os teus pais estão aonde? A menina começou a rir com ela. Quais pais? Não, essa aqui é minha casa. Eu vivo aqui sozinha. Se quiseres, eu te dou isso. Hoje, ele disse, hoje, se quiseres, onde eu fui buscar isso tudo, eu posso te levar para ir buscar também. Não brinca. A moça saiu daí a correr. Nem o dinheiro mais do pagamento recebeu. O quê? Calma. Quer dizer que eu posso ter essa casa, esse carro, esses dinheiros, esse luxo, só indo para um sítio. Mas o que ela está deixando lá? E você quer ir lá romper, ser luz, só mesmo com angana, açúcar. Não. Alguém tem que estar. Vocês não estão percebendo o que eu estou a pregar. Há uma jovem, eu vi esse depoimento da jovem. Ela era empregada doméstica de uma casa. E tinha um quarto da patroa dela. Eu vi, esse vídeo saiu. A senhora saía a correr, deixou tudo lá, nem salário recebeu. Tinha um quarto que a patroa lhe dizia sempre, não entra ali, na casa. Ela limpava tudo, fazia tudo, patroa boa, patroa doce, jovem. Um dia, por alguma razão, ela entrou para fazer algo ou alguma coisa no quarto. Sabe o que ela encontrou no quarto? Caixão. Coisas estranhas. A patroa lhe viu a sair do quarto, ele falou, não vai, espera, isso não é meu, isso que você está vendo aí, não é meu, não é isso que você está pensando. A moça deixou tudo, salário, Sabrina, falou o quê? Cuidado. Eu não estou a dizer que todo mundo que tem boa vida está aí em casas escuras. Mas tem muito carro que você está vendo carro, não é carro. Irmãos, eu tenho que orar, senão eu ia vos contar histórias aqui. Aqui na Avenida Brasil, eu estava não, minto, nem foi na Avenida Brasil. Eu estava com um antigo colega, um vizinho dele, taxista. Bateu no carro de um senhor. O taxista bateu no carro de um senhor. O senhor lhe falou, você vai ter que ir comigo até a minha casa. O carro riscou nesse lado. Chegaram na casa do senhor. Ele disse, primeiro temos que ver como é que as coisas estão aqui, depois é que eu vou te liberar. Chegaram na casa do senhor, o senhor entrou com ele num quarto. Sabe o que era o carro do senhor? Jiboia. Eu estava a falar com alguém alguns anos atrás. A pessoa me disse, vocês nunca viram pessoas que o carro dele pode estar estragar. Você vai lhe fazer, o carro já não vale 500 mil, você diz que quero te dar 5 milhões, ele não quer te vender o carro. Ele quer que o carro fique na pedra mesmo, morre ali, o carro tem que morrer. Não pode vender aquele carro. Vocês estão a brincar com a África, vocês. Sabe o que esses carros são? Sabe onde é que esses carros vão buscar? O senhor estava a me dizer que há carros, você está vendo que é carro, não é carro, é caixão. Há carro, você está vendo que é carro, não é carro, é cobra. Irmãos, magia africana, isso chama-se magia, tecnologia africana. Tecnologia africana é real. Só que enquanto nós estamos no lado da ignorância, tem pessoas que estão a romper e a roubar. Eu já disse na igreja, não deem dinheiro na rua. Não vos disse lá no antigo templo? Não, me dá só uma esmola. Entra na cantina, ele compra bolacha, açúcar, ele compra massa. Não dá teu dinheiro à toa. Tem bruxos na rua a receberem dinheiro para ir trabalhar a tua sorte. Esmola é algo que você dá. Se for para dar dinheiro na rua, um desconhecido é movido pelo Espírito. Não é só pela bondade. Hoje você está a fazer bondade para pessoas que por trás da tua bondade estão a te fazer maldade. Mas nessa noite, vocês não estão aqui. Eu disse, mas nessa noite, o Deus que entrou no santuário de Dagon vai localizar a obra das trevas e vai quebrar em nome de Jesus. Amém. Levanta a tua voz e comece a orar.
Levante a tua voz e comece a orar. Levante a tua voz e comece a orar. Bate palmas enquanto você ora. Eu quero pessoas a orarem nessa noite. Vai batendo palmas enquanto você está a orar. Não brinque, igreja. Não brinque. Ore a Deus nessa noite. Senhor, visita o santuário das trevas. Visita o altar satânico. Visita a obra da bruxaria que condiciona a minha vida, os meus resultados, que condiciona os resultados da minha casa, da minha família. Visita e quebra, visita e destrua, visita e arruína. Levanta a tua voz e ora. Libra cadara baba 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 libra gadagadas libro shakalara baba 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 ekabalibro rosalara badia ripa calabadia lepro shakalara baba 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 libra cadara baba baba. Isso, visita, Senhor, o altar da casa do meu pai, o altar satânico da casa da minha mãe, que traz vícios, que traz pobreza, que traz miséria, que traz solteirismo, que traz estagnação, que traz insucesso, trocas que foram feitas envolvendo o meu nome. Visita e destrua, Senhor. Vinga-me nessa noite, Senhor. Faça vingança por mim. Faça vingança pela minha casa. Faça vingança pelo meu pai. Faça vingança pela minha família. Faça vingança pela igreja. Ora, 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 ora. Ora. Shakalara baba baba shakalara baba baba ra shaya. Ora, o que está a colocar, qualquer coisa que está a colocar minha família no mesmo estágio há anos, qualquer coisa que está a colocar minha família na mesma dimensão há anos, nessa noite, meu Pai, localiza e quebra, localiza e arruína espíritos, altares, sacrifícios, oferendas, a trazerem miséria, pobreza, doenças, solteirismos, a impedirem avanço, progresso, a impedirem sorte, prosperidade na minha casa, na minha família, como quebraste Dagon ao meio, meu Pai. Nessa noite localiza e arruína, localiza e quebra, localiza e liberta a minha vida, liberta a minha casa, liberta a minha família, liberta minhas respostas, liberta a minha sorte da vida e da influência desse altar, da influência desse espírito mau. Isso, vai orando, vai orando. Ora. Libra gada gada, lepro koshaka labadia. Ora. Rekabadosha darabadaya. Libra kanda baba. Rekabalibadas. Libro shaka larababa. Rashakalia de brosia. Libra kalina brash. Le korobobobobosh. Libra kanda rababa. Rakalabadia. Likalarababa. Rashakalia. Libro korobobobobo. Rakabalabadia. Rikamando Rosia. Libra Kandegaya. Rakabadia. Ribakando Robosh. Limandebia Ramados. Ripa Kalabadia. Rekabadabadia. Likalabaguada. Rakalabariga Dagadia. Repokosha Kalabada. Rikalarababa. Isso, peça a Deus para fazer vingança nessa noite, Senhor. Faça vingança por mim, faça vingança pela minha casa, faça vingança pela minha família. Liberta a minha vida do cativeiro, liberta as minhas finanças, faça vingança por mim. Qualquer vento negativo que soprou e secou os meus resultados, nessa noite, vinga-me, Senhor, vinga-me, Senhor, vinga-me, Senhor.
Ora, ora, ora. Ora. Responda-nos, Senhor. Responda-nos, Senhor. Ora, 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 ora. Responda-me, Senhor. Responda-me, Senhor. Responda-me, Senhor. Maroso do ora, 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 ora. Ora, Barroso Robosha. Isso, ora. Diga a Deus, arruína o que quer me arruinar. Destrua o que quer me destruir. Envergonha o que quer me envergonhar. Arruína o que quer arruinar minha vida, minha casa, minha família. Com vício, com pobreza, com pecado, com idolatria. Arruína nessa noite. Destrua nessa noite. Envergonha nessa noite. Ora! 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 É noite de destruição. É noite de ruína no campo do inimigo. Ora, ora, ora. Shakalabadia, Rekabalagadagada, Rikalabadia, Brosatalabadia, Repropoposhanarabadia, Rakabalagada. Se quebra hoje. Tudo seja quebrado hoje. Tudo seja quebrado hoje. Tudo seja destruído hoje. Tudo seja arruinado hoje. Tudo se quebra, se quebra. Se quebra, se quebra. Se quebra, se quebra. Quebra, 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 quebra. Quebra, quebra, quebra. Quebra. Arruína, quebra, quebra, quebra. Destrua na tua vida, na tua casa, na tua família. Tudo se quebra hoje. Deus quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra. Shakalabadia, Liqua Bagadagada, Recamando Noniante Cablaya, Rica Lamadia Reseteleba, Lica Braca Turesia, Braca de Cabalia, Rica Labagosha, Yamandia, tudo se quebra hoje. Se quebra hoje. Se quebra hoje. Tudo seja arruinado na minha vida. Todo mal, pobreza, espíritos imundos sejam arruinados na minha vida, arruinados na minha casa. Raya Maria Seteleminha, Lica Labagadicada, Reco Pagacia, Libra Camando Robobosh, Laca Caia, Lia Ramando Robo Recala Baba Libra Calabadia Raka Baba Rabadibra Saya Daramadia Libra Cabalia Lima Mandorosia Darabada Fire! 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 Rada Baba Yana Rabadesh Libra Gabagadagada Malima Rochada Mandoya Libra Gababadia Ribo Libra Calababa Recamande Riande Reblos Libra Em nome
de Jesus. Diga, meu Pai, meu Pai. Meu Pai, meu Pai. Assim como combateste Dagon, Assim como combateste pela Dagon, força do teu poder, pela força do teu poder, nessa noite, nessa noite, toda a força do inimigo, toda a força do todo inimigo, altar satânico, todo altar satânico, todo espírito mau, todo espírito toda a mau, energia das trevas, toda a energia das tentando trevas, combater a minha vida, tentando combater a minha tentando vida, combater os meus resultados, tentando combater os meus tentando resultados, combater as minhas conquistas. tentando combater as minhas Nessa conquistas. noite, meu Pai, Nessa noite, meu Pai, levanta-te levanta-te e abata. e abata. Combata por mim nessa noite. Combata por mim Lute nessa por mim noite. nessa noite. Lute por mim Peleja nessa por mim noite. nessa noite. Peleja por mim Combate o nessa que me noite. combate, Senhor. Combate o meu Combate o que está a me combater. Combate Combate o que está a combater a minha casa. Combate o que está a combater a minha saúde. Combate o que está a combater as minhas finanças, meu emprego, meus negócios. Levanta a tua voz e comece a orar. Combate por mim nessa noite, Senhor. Assim como combateste e destruíste Dagon, combate e destrua. Combate e destrua. Xarababababababa. Xarababababababa. Xarabababa. Luta por mim. O que está a trazer atraso na minha vida, o que está a trazer estagnação na minha vida, o que está a roubar os meus resultados, o que está a prender as minhas respostas, combate e abate, combate e abate, combate e abate, combate e abate, combate e destrua. Nessa noite, luta por mim, Senhor. Xarabababababa. Rabababababa. Recobababababa. Xaralabala. Em nome de Jesus. Diga, meu Pai, meu Pai. Meu Pai, meu Pai. Meu Pai, meu Pai. Meu Pai, meu Pai. Nessa noite, Nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo e declaro: eu profetizo, declaro, assim como houve choro, assim como houve choro, vergonha vergonha e ruína e ruína no campo dos filisteus, no campo dos filisteus, todo filisteu na minha vida, todo filisteu na minha tudo vida, que representa filisteus na minha vida, tudo que representa filisteu eu na minha profetizo e declaro: vida, eu profetizo e nessa declaro, noite nessa noite, haja choro, haja choro, vergonha, vergonha, ruína ruína sobre eles, sobre ele, em nome de Jesus. em nome de Levanta a tua voz e começa a profetizar. Jesus. Ruína e vergonha, choro e destruição, perdas no campo do filisteu, no campo dos inimigos, no campo dos adversários, no campo dos opositores, no campo do feiticeiro, no campo do macumbeiro. Ruína, vergonha, destruição. Agora! Bagadia, Rakamando Roshita Labadai, Ria Rababa Shakalaria, Rakadeshanaya, Ria Em nome Lababa. de Jesus, diga: Pai, Pai, eu profetizo. eu profetizo, Enquanto os meus inimigos e adversários, enquanto meus inimigos e adversários, sejam humanos ou espirituais, sejam humanos ou espirituais, sejam situações ou circunstâncias, sejam situações ou circunstâncias, enquanto eles estão a passar por vergonha, enquanto eles estão a passar por vergonha, eu profetizo e declaro: eu profetizo e declaro, haja paz na minha vida e na minha casa, haja paz na minha vida e na minha haja casa, saúde na minha vida e na minha casa, haja saúde na minha vida e na haja minha casa, cura na minha vida e na minha casa, haja cura, haja prosperidade na minha vida e na minha casa, haja prosperidade na minha vida e na minha haja casa, abundância na minha vida e na minha casa, haja abundância na minha vida e na haja minha boas casa, notícias na minha vida e na minha casa. haja boas notícias Levanta na a minha tua vida voz e e na minha comece a casa. profetizar. Levanta a tua voz e comece a profetizar. Enquanto a ruína visita os meus inimigos, a paz visita a minha casa, empregos visitem, curas visitem, casamentos visitem, negócios, contratos, boas
coisas novas. Oh, alguém ora, alguém ora. Alguém ora, alguém ora, alguém ora. Alguém ora, profetiza. Profetiza as respostas, resultados. Libera a palavra. Libera a palavra. Shalamaborosi telebraya. Reka bagadiagadia. Shakala baba 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 baba. Yes, shaka baba 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 baba. Lara baba 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 baba. Em nome de Jesus. Está feito no nome de Jesus. Alguém celebra o nome de Jesus. Amém. Alguém celebra o nome de Jesus. Alguém celebra, alguém celebra, alguém celebra. Alguém celebra. Aleluia. 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 Glória a Deus, amém? O Deus que destruiu Dagon, nessa noite ele destruiu os teus inimigos no nome de Jesus. Ou sejam circunstâncias, sejam situações, sejam altares, sejam espíritos, estão a ser visitados pelo teu Deus nessa noite no nome de Jesus. Estão a ser visitados nessa noite pelo teu Deus no nome de Jesus. A doença está a ser partida ao meio, o desemprego está a ser partido ao meio, o solteirismo está a ser partido ao meio, a pobreza está a ser partida ao meio, a rejeição está a ser partido ao meio, o insucesso está a ser partido ao meio, pela força e pelo poder do teu Deus. Ou alguém me dá um amém bem forte. Amém. Aleluia. Prepara o seu dízimo, prepara a sua oferta. Vamos semear na casa do Senhor e vamos encerrar o nosso culto, amém? Daqui a nada, 23 horas, eu estarei online na minha página do Instagram. Hoje vamos estar a falar sobre espíritos familiares, amém? Entendendo e lidando contra os espíritos familiares, amém? Vai ser uma revelação muito powerful. Nós às vezes falamos espírito familiar, mas nós não sabemos o que significa, amém? Então, as mamás mandem os filhos entrar, criarem contas e a juventude toda cria sua conta, siga e nos encontramos lá 23 horas, amém? Se você for para casa, tiver apanhando sono, programa já um alarme 22h40. Não, 22h50. Programa um alarme, levanta, vai lavar o rosto,